Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Lucas, sou engenheiro mecânico, especialista na parte automotiva, sou técnico em manutenção automotiva também. Tenho um pouquinho de conhecimento aqui para passar para vocês sobre a questão da área automotiva, pessoal. Vamos falar sobre o assunto que está mais recorrente aqui tanto no meu Instagram como aqui no YouTube. Reclassificação de monta, pessoal. É possível trocar a monta do meu carro? Depende. Então a gente vai ver isso aí. Então acompanhe. Pessoal, existe muita dúvida sobre o procedimento de reclassificação de monta. O que é isso? Para que serve? Como que funciona? Qual que é o valor? Tudo. Eu vou explicar nesse vídeo detalhadamente para vocês cada passo, como que funciona, como que é calculado o valor que o engenheiro cobra para fazer esse procedimento. Mas primeiro vamos começar da parte inicial. Para que serve uma reclassificação de monta? Existe um procedimento, pessoal, chamado boletim de acidente de trânsito. O boletim de acidente de trânsito, ele é um boletim que é assinado pelo agente ou policial que está no momento de um acidente, onde envolveu dois veículos ou um veículo somente, um acidente ali mais grave que pode ter afetado uma parte estrutural do carro. E o policial, quando ele chega no local, ele faz o boletim de ocorrência, pega os dados do carro A e do carro B, se tiver com dois carros envolvidos, 2, 3, 4 carros. Porém, naquela situação, ele precisa preencher esse boletim de acidente de trânsito. Não é o boletim de ocorrência, é um boletim à parte. O boletim de acidente de trânsito, ele tem diversos itens ali do veículo para classificar o dano causado no carro. Porque existem danos que tornam o carro irrecuperável. Eu vou explicar para vocês as classificações. São diversos itens ali, eu vou citar alguns, não vou citar todos para não prolongar aqui muito no vídeo. Painel corta-fogo, acionamento de airbag, se acionou ou não, longarinas, colunas. Isso são itens, alguns dos itens estruturais do carro que são contabilizados ali para fazer a classificação. Se dentre esses itens, que é uma lista, que você tem cada item, por exemplo, longarina dianteira esquerda, você tem como marcar. Sim, foi avariado, é possível visualmente o policial observar que foi avariado. Não foi avaliado, ele consegue visualmente certificar que não foi afetado aquele componente, aquela peça. E NA, não avaliado. Por que o policial coloca isso? Porque naquele momento, talvez está um carro enganchado no outro, ou uma situação que ele não consegue ter visual da peça que está ali naquela linha, naquela coluna. Ele não consegue classificar aquela peça se foi avaliado ou não. Então ele coloca NA. Agora vamos para a pontuação. Se só tem, ele contabiliza somente as peças que são NA, não avaliadas, e peças que foram avaliadas. As que não foram avaliadas, está no X em 1 ou não conta. Então, por exemplo, um veículo sofreu uma colisão, ele danificou a longarina, somente a longarina dianteira. É um dos primeiros itens a sofrer impacto. Na minha frente ele é a longarina. Então somente a longarina. E os outros itens dá para visualizar que não foram afetados. Então o policial vai lá e marca a longarina como sim e os outros itens como não. Na hora de classificar, se um item foi avariado, a classificação é pequena monta. Até no máximo um item, se passar disso já vai para a próxima classificação. Um item, pequena monta, ou seja, não vai marcar nada no documento, não tem nada a ser feito questão documental. É só levar para o funileiro fazer o reparo, está tudo ok, o carro não vai sofrer nenhuma prejudicação, nenhum prejuízo na parte de documento de histórico do carro. Agora, digamos que o carro ele bateu, afetou longarina, afetou coluna, por exemplo, coluna A, né? A longarina ali dianteira, a coluna A, que é a coluna que fica à frente do motorista, ali no para-brisa, e acionou os airbags. Já são 3 itens danificados.
Então, na hora que ele vai marcar, ele vai classificar esse carro como média monta. Por que média monta? Foi avaliado 3 itens e a média monta classifica de 2 a 6 itens no máximo. Esse é o range, esse é o raio para classificar o carro como média monta. Agora vamos para o pior cenário. O veículo foi com um capotamento completamente destruído ou foi um engarrafamento. Aquele que o carro bate na traseira do outro, bate na frente, né? Tem ali uma situação de uma batida muito grave. Então, mais do que 6 itens foram avaliados, avaliou airbag, avaliou coluna, painel porta-fogo, longarina, mais do que 6 itens avaliados e muitos não avaliados. O carro é classificado como grande monta, ou seja, grande monta é irrecuperável. O carro não tem como recuperar, ele vai ser dado baixa no documento, é obrigatório o dono do carro solicitar baixa no documento para ele ser lançado como sucata, né, para reaproveitar as peças que ainda estão boas. Porém, na hora dessa classificação, pessoal, existem diversas situações. O trânsito, por exemplo, de São Paulo é muito maluco, né? Pode acontecer tudo que é tipo de acidente. Às vezes a pessoa dormiu no volante, bateu, atravessou a guia, foi um lugar de noite, o policial não teve muita visibilidade ali no local. Ele fez a classificação rapidamente, aí o dono conseguiu ver que o carro tem condições aí de rodar, tem segurança e ele não concorda com aquela marcação. Às vezes o carro dele foi classificado como grande monta, ou seja, irrecuperável, mas ele não teve mais do que 6 itens avaliados. Aí ele vai pesquisar e vai ver no site do Detran que tem um procedimento chamado reclassificação de monta, que é para essas situações em que houve um erro, um equívoco ali no boletim de acidente de trânsito, que o dono do carro pode recorrer até 90 dias após a lavratura, ou seja, o policial ou agente de trânsito assinar o BAT. Então tem 90 dias, pessoal. Esse é o prazo que está previsto na resolução número 810 de 2020 do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito. Está na lei, tá bom? Então a legislação tem que ser seguida. Prazo de 90 dias após o BAT ter sido realizado. Então ele consegue pleitear, né? Por exemplo, já vi um caso de um Celta que amassou somente o teto e ele foi classificado como média monta, né? Então é possível você solicitar reclassificação para ele não ficar como recuperado ali no documento, né? Porque quem é média monta fica marcado o sinistro no documento, tá? Então é basicamente isso, pessoal. O procedimento de reclassificação de monta é para isso. Esse vídeo eu decidi explicar basicamente para que funciona, como que funciona a reclassificação de monta. E a reclassificação de monta, pessoal, só o último item. Ela deve ser feita pelo dono, através da consulta de um engenheiro mecânico credenciado no CREA, tá? O engenheiro tem o CREA, porque o engenheiro vai precisar fazer um laudo de recuperabilidade, um laudo que atesta que é possível o veículo ainda rodar com segurança e ser reclassificado a monta, para o carro continuar rodando, e a RT, que é a anotação de responsabilidade técnica do engenheiro. Se vocês quiserem, tiver muito like, a meta aqui, pessoal, é 20 likes. Se a gente atingir essa meta de 20 likes, que o canal está começando, e tiver muito comentário aqui embaixo, eu vou fazer um próximo vídeo explicando os 7 passos da reclassificação, tudo que o engenheiro faz, valores, tudo isso eu vou explicar no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Valeu, falou!